Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que, orientados pela força desta palavra, coloquemos em prática a vivência do perdão. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 24º domingo do tempo comum. Estamos fazendo nestes últimos domingos um itinerário muito bonito com a palavra. No domingo retrasado, nós ouvíamos Jesus anunciando a sua paixão aos discípulos. Pedro fica nervoso com Jesus, dizendo que isso não lhe aconteceria, e Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim, tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. E aí Pedro é convidado a esse caminho de conversão. No domingo passado, Jesus nos trouxe um trecho do discurso chamado discurso comunitário,
que nos apontou a metodologia ou a pedagogia da correção fraterna. Então, diante do erro do outro, o que fazer? Primeiro passo, fale com a pessoa a sós. Se não der certo, chame 2 testemunhas. Se mesmo assim ainda não resolveu, leve à igreja. E agora nós avançamos um pouco mais no discurso comunitário, porque Jesus traz outro tema que é muito atual para cada um de nós. E qual é esse tema? O perdão. Uma realidade difícil de ser vivida, principalmente naqueles momentos aonde o afeto está ferido e machucado. E aí pode vir o rancor, o ressentimento, a mágoa e tantos outros sentimentos ruins que nos maltratam. Então, passando por estas realidades, o que fazer, padre? Então será o próprio Evangelho a nos orientar nesta manhã de hoje. Então eu quero te convidar a retomar o texto. Tome o seu folheto, Evangelho de hoje, Mateus 18, vamos tomar os 2 primeiros versículos. Pegue aí, os versículos 21 e 22. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Paremos aqui. Vamos entender a pergunta de Pedro. Entre os judeus já havia a prática do perdão como uma virtude na prática religiosa. Mas os rabinos ensinavam, de acordo com a tradição, que Deus perdoava 3 vezes. Esta era a concepção religiosa da época. Então, com o caminho que Pedro e seus companheiros faziam com Jesus, eles foram percebendo que esse número era pouco. Aquilo que eles aprenderam ou aquilo que eles receberam da tradição rabínica. E aí Pedro chega para Jesus, pensando que estava sendo generoso, porque se Deus perdoava até 3 vezes, quantas vezes Pedro pergunta para Jesus que devemos perdoar? Até 7 vezes. Então Pedro, olha, imagina, Pedro multiplicou, não é? Se para Deus era 3, agora Pedro colocando 7, é muito mais. E naquele momento, Jesus dá um susto em Pedro, com a sua resposta. Porque se Pedro achava que 7 já era muito, até mesmo porque na Bíblia o número 7 tem uma simbologia que diz respeito à plenitude, à totalidade. Agora vem Jesus respondendo o quê? Não te digo até 7 vezes, mais 70 vezes 7. Onde Jesus queria chegar com a sua resposta? Que a temática do perdão, ela é tão profunda que ela não consegue ser contabilizada. Ela não consegue ser colocada dentro de uma fração numérica. E diante desta provocação, Jesus conta uma parábola sobre o reino dos céus. Eu sempre repito para vocês, a pedagogia de Jesus me encanta demais. Ele era um excelente pedagogo, um excelente mestre, quando tinha que falar de assunto delicado.
Então, falar de perdão não era um assunto fácil, como para nós hoje ainda não é, principalmente quando enfrentamos alguma realidade difícil nos relacionamentos. De repente em casa com o esposo, com a esposa, com os filhos, no trabalho, na comunidade, na sociedade como um todo. Então, para Jesus também não era fácil tratar deste tema para que os discípulos entendessem. Se Pedro queria reduzir a quantidade de vezes que o perdão deveria ser praticado, reduzindo ali numa cifra numérica, Jesus faz o contrário. Jesus nos abre uma possibilidade de perdão que é infinita, que é ilimitada. Então, 70 vezes 7 não é apenas para nós reduzirmos 490. Mas Jesus provoca os discípulos a uma prática constante do perdão que é ilimitada. E qual o critério que é dado a Pedro e a seus companheiros para a vivência desse mesmo perdão? Deus. O critério, a chave de leitura para a compreensão da vivência e do exercício do perdão a cada dia é olharmos para o divino Pai eterno e entendermos como é que Ele nos perdoa. E aqui vem o ensinamento do Evangelho para você. Todas as vezes que te acontecer alguma situação que te contraria, que te causa rancor, mágoa, ressentimento, mais do que ser dominada por estas realidades interiores, olhe para o divino Pai eterno e tenha como critério o que Ele pode te oferecer. Não seja a sua mágoa o critério, não seja o que o outro falou ou o que o outro fez com você o critério, mas alargue os seus horizontes, alargue a sua visão e olhe para o divino Pai eterno. Olhe para a misericórdia de Deus, olhe por aquilo que Ele já fez por você. Agora vamos entrar na parábola para traduzir isso em miúdos. A parábola de hoje é muito interessante. Então nos disse Jesus, vamos lá no versículo 23. Tomemos aí os versículos 23, 24 e 25. Vamos ler juntos? Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Paremos aqui. Agora vem o personagem da parábola, o primeiro personagem. Era um servo que tinha um rei, um senhor, o segundo personagem, e ele lhe devia uma grande fortuna. No texto original, tirado do grego, 10.000 talentos, que era a moeda da época. Para a gente familiarizar um pouco o tamanho desta fortuna, seria aproximadamente 20 toneladas de ouro. Então, a parábola nos aponta que a dívida desse servo era tão grande que ele nunca daria conta de pagá-la, mesmo que ele trabalhasse a vida toda, 24 horas por dia. Então, não tendo como pagar o que devia,
porque a dívida era muito grande, vem o patrão fazer a cobrança. Ele não conseguindo pagar, o que ele faz? Suplica, pede perdão, se ajoelha aos pés do seu Senhor e implora: por favor, dai-me um tempo, eu irei trabalhar, eu me esforçarei para honrar com os meus compromissos. Diante do pedido de perdão, diante da súplica que externalizava a sua dívida, vem agora a resposta do patrão. E olha que interessante, nos disse a parábola que aquele que não tinha condição de pagar se tornaria o quê, minha gente? Escravo. Guarde esta palavrinha. Aquele que não tem condições de pagar o que deve se torna escravo. E aquela súplica comove o coração do Senhor. Vamos ver a resposta e a atitude do Senhor diante do pedido do servo que devia muito. Vamos ali no versículo 27. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 3 atitudes do Senhor. Primeira atitude, qual foi, minha gente? Teve compaixão. Segunda atitude, soltou o empregado. E terceira atitude, perdoou-lhe a dívida. Padre Max, por que Jesus conta uma parábola? Até agora nós estamos fazendo a exegese do texto. O que é isso? Nós estamos esmiuçando o Evangelho e compreendendo o que ele está dizendo. Então Jesus, para tratar dos temas delicados, como era o perdão, utilizava um recurso de linguagem que era a parábola, uma história ilustrativa que chamava a atenção dos ouvintes, porque este conteúdo lhe era acessível, mas no final ele dava o checkmate, que era transmitir um conteúdo de fé. Na época de Jesus havia poucos recursos para a transmissão de um conhecimento, diferente do nosso tempo, que hoje nós temos tantos recursos ao nosso favor. Então a parábola era um recurso que Jesus gostava de utilizar. Agora vamos entender qual o sentido desta parábola. Se Jesus está falando sobre o perdão, ele quer que nós entendamos que a meta do cristão para a prática do perdão é a compaixão, é a misericórdia, é o amor do Divino Pai Eterno. Então, diante do nosso pecado, nós tínhamos uma grande dívida com o Divino Pai Eterno. E esta dívida era muito grande, ela era impagável, por mais que nós quiséssemos retribuí-lo. Por isso que o primeiro servo da parábola tinha uma grande dívida, tinha um déficit muito grande, por mais que ele quisesse, não lhe seria possível pagar. Jesus está falando da nossa realidade humana, ele está falando da realidade da existência humana, que lida constantemente com o pecado e com o mal. E diante desta realidade, nós temos um Deus que é bondoso, compassivo e carinhoso. Qual foi o refrão do salmo de hoje? Olha aí no seu folheto, se você não se lembra. Olha o refrão do salmo de hoje. O que é que nós cantamos agora há pouco? O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Vamos repetir?
O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Então, diante da nossa dívida impagável, do nosso pecado, o Senhor que vem ao nosso encontro é de que jeito? Bondoso, compassivo e carinhoso. Não queira ser vítima de um discurso religioso que te coloca debaixo de um Deus que é vingativo, de um Deus que te pune pelo seu pecado, de um Deus que te maltrate, mas queira fazer uma experiência de fé, de amor, de perdão e de misericórdia, na qual você experimente a bondade, o carinho, o afeto e o amor deste Senhor. Por isso nos disse o Salmo: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E o sendo é capaz de ter compaixão, é capaz de soltar aquele que está preso pelos amarrilhos das suas fragilidades, dos seus pecados, dos seus afetos feridos. Este Senhor é capaz de perdoar toda a dívida. E aí nós poderíamos voltar em um dos pedidos do Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, tem algum pedido que nós fazemos nesta oração que diz respeito ao Evangelho de hoje? Tem. Perdoai os nossos pecados, como? Assim? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que hoje Jesus propõe para você no Evangelho já está contido no Pai Nosso, que de repente você reza todo dia. E agora, irmãos e irmãs, vamos trazer esta primeira parte do Evangelho para a nossa realidade. Aquele que devia se tornaria escravo. Então o pecado faz isso conosco, nos escraviza. Mas nós podemos ainda aproximar muito mais a palavra de nós, se o tema é perdão. Os afetos feridos, machucados, as desavenças que houveram nas nossas relações interpessoais, causam dores que também nos escravizam. Quantas vezes é doído no atendimento escutar uma pessoa que há 10, 15, 20 anos da vida dela é escravizada pela dor, da mágoa, do ressentimento de um fato que aconteceu no passado e que ela ainda não deu conta de superar porque não foi capaz de perdoar aquela pessoa. O Evangelho hoje quer te oferecer a libertação. Não seja mais escravo, nem do pecado, nem do ressentimento, nem da mágoa, mas se abra a novidade deste Senhor que é bondoso, que é compassivo, que é carinhoso. Peça a Ele a graça que te liberte, porque este Senhor, como nos falou o Evangelho, Ele é cheio de compaixão. Ele solta todo aquele que está amarrado, e Ele é capaz de perdoar toda a dívida daquele que deve. E quando nós fazemos esta experiência com o perdão de Deus, ela nos liberta de todas as amarras que nos escravizam. E é muito bonito no atendimento da direção espiritual, quando você vai acompanhando a pessoa a chegar nesse fim. Depois, quando ela volta para contar, ela abre um sorriso, ela solta assim um ar aliviado, e você vê no semblante dela a paz que dominou o seu coração. Por que dizer isso a vocês, irmãos e irmãs? Porque a palavra é viva.
Porque o Evangelho é eficaz e ele tem o poder de realizar na sua vida o que ele está te dizendo. Acredite, coloque em prática. Não seja mais escravo dos seus afetos feridos e machucados, mas se abra à novidade da libertação, do perdão que somente Jesus pode te dar. Agora vem a segunda parte do Evangelho. Se na primeira parte nós focamos na figura do Divino Pai Eterno, neste Deus que é bondoso, compassivo e carinhoso, cheio de compaixão, capaz de libertar e de perdoar, minha gente, a segunda parte fala do nosso modo de ser e da nossa conduta. Vocês dão conta de fechar o Evangelho comigo? Aí na segunda parte da parábola, volte aí no texto, tomemos os versículos de 28 a 30. Vamos ler juntos? Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. A história agora mudou de rumo, minha gente. Mudou. O que foi perdoado, que devia uma grande fortuna, aproximadamente 20 toneladas de ouro, trazendo assim em cálculos mais exatos, não foi capaz de perdoar o seu companheiro que lhe devia 32 gramas de ouro. Ele devia 20 toneladas e foi perdoado. E o seu companheiro lhe devia 32 gramas. Por que o Evangelho aponta todos esses elementos na parábola? Para que nós entendamos a desproporção. Um foi perdoado com largueza, porque a sua dívida era grande demais. Mas por outro lado, ele não foi capaz de perdoar quem lhe devia pouco. Esta parábola quer falar da história de quem? Da minha, da sua, da nossa. Essa parábola está falando sobre nós. Se o nosso Deus é bondoso, compassivo, carinhoso, cheio de compaixão, perdoa o nosso pecado que não teríamos condições de supri-lo pelas nossas próprias forças e trabalho, a sua misericórdia é para sempre, como vai nos dizer o salmista. A proporção do que nós recebemos não é colocada em prática diante da proporção do que fazemos. Padre Max, por que isso acontece? Volto na minha provocação do início da pregação. Por causa da medida que escolhemos. Nas relações, a nossa medida não é a medida do Divino Pai Eterno, que é bondoso, compassivo e carinhoso, mas nas nossas relações, a medida é do afeto ferido, é da retribuição, é da vingança, é do ressentimento, é da agressividade. E colocar em prática o Evangelho de hoje não é fácil. Às vezes as pessoas chegam para mim nos atendimentos e dizem assim: pois é, padre, errar é humano. Eu digo, errar é humano e perdoar é divino.
Errar é humano, mas perdoar é divino. Então, de repente, nós ficamos apegados como medida no nosso erro. Nós ficamos apegados naquilo que é humano. E o Evangelho de hoje te abre o horizonte para você se apegar no que é divino. Mesmo que você erre sendo humano, há algo maior no qual você pode colocar a sua confiança, pois é divino. E naquele momento, a atitude do que foi perdoado foi de agir com agressividade com seu companheiro que lhe devia. Nos disse o texto que o empregado o agarrou, começou a sufocá-lo, gritava dizendo: paga o que me deves. E eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te falar agora. O Evangelho aponta para a realidade da agressividade. Como é que aquele homem foi com seu companheiro? Agressivo. Ele tentou sufocá-lo, ele gritava. Porque o afeto ferido e machucado nos faz pessoas agressivas. Já teve aquela situação que alguém te contrariou e você começou a gritar? Já teve aquela realidade que alguém te feriu interiormente e dentro do seu coração você desejou que essa pessoa morresse, ou até disse: eu quero matar o fulano, ou de repente, para mim o Beltrano morreu? Estão percebendo como o Evangelho fala de nós? Todos os impasses que vivemos na relação com o outro, machucando e ferindo o nosso afeto, faz com que nós recorramos à agressividade como via para a solução do problema. Mas o que nós estamos vendo diante de uma sociedade violenta? A violência não resolve o problema. Bater na mulher não resolve o problema. Esfaquear o marido não resolve o problema. Espancar os filhos não resolve o problema. Os jogos que atraem as crianças são jogos violentos. A nossa paciência anda muito curta e qualquer coisa que nos contrarie já é motivo da gente gritar, da gente xingar. E se o outro sai, a gente quer sufocá-lo, a gente quer enforcá-lo, a gente quer matá-lo. E isso é comprovado cientificamente. A agressividade que sai de mim vai em direção ao outro e volta para mim novamente. Então ela maltrata o outro e também me maltrata. Padre Max, diante desta realidade, que me maltrata também, e aí cada um pode fazer o seu exame de consciência, pode revisitar a sua história, pode relembrar das pessoas que passaram na sua vida e que você ofendeu ou que de repente te ofenderam, e perguntar: o que fazer de maneira concreta? Então, padre, quando a minha mulher me tirar do sério, o que eu tenho que fazer? Se eu não posso gritar, se eu não posso matá-la, se eu não posso ir embora para outro lugar, o que fazer? Quando no trabalho o meu chefe ou meu colega me tira do sério e a minha vontade é ir no pescoço dele ou dela, o que fazer, padre? E aí quem vai te responder não é o padre, é a palavra de Deus. Vamos fechar lá na primeira leitura. Pegue aí, versículos 6 a 9. Preste bastante atenção no que você vai ler agora. Porque nesse trecho da palavra de Deus você vai encontrar a pedagogia que você deve praticar a partir de agora. Vamos ler juntos? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte,
e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Olha a beleza nos mandamentos. É a palavra de Deus te dando a sacudida. Não desista, criatura. Persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos. Não guardes rancor como o seu sentimento está te pedindo. Pensa na aliança do Altíssimo. Olha para o céu. Se errar é humano, perdoar é divino. Pensa no Altíssimo e não leve em conta a falta alheia para que ela te maltrate 10, 20, 15 anos, 40 anos da sua vida. E se vocês repararem, a indicação prática é: lembra-te e pensa. Pensa e lembra-te. O padre Adroaldo, jesuíta, nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, diz que para a prática do perdão é preciso a conversão da memória. Porque a memória que está machucada pelo fato acontecido, ela não consegue perdoar se ela não for reconciliada, se ela não for curada, se ela não for sarada. Por isso lembra-te, por isso pensa. E aí nos dá os critérios, o mandamento. Pensa nos mandamentos, pensa na aliança do Altíssimo, pensa em Deus, pensa na misericórdia do Divino Pai Eterno. Começa a repetir para você: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E quando você começar a colocar em prática o que hoje a palavra está te dizendo, você vai se libertar de muitos grilhões que te escravizam ao longo da sua história. Por isso, lembra-te, pensa nos mandamentos, pensa na aliança do Altíssimo. E ao pensar as coisas do Altíssimo, aqueles maus pensamentos que querem te levar à agressividade, que querem te levar à maldade, que querem te levar à morte do outro, serão vencidos. Pensa no Altíssimo, pensa nos mandamentos. Porque o que é o rancor, minha gente? O que é o ressentimento? É nós ficarmos relembrando dos acontecimentos a todo momento. E ao pensar, ao relembrar daquele acontecimento, todo momento, esse modo de pensar maltrata, machuca muito meu coração e aciona o dispositivo da violência e da vingança. A partir do momento que você pensar menos no ressentimento e no acontecimento que te feriu, e começar a pensar mais nos mandamentos e no Altíssimo, você encontrará o remédio que curará a sua ferida. Então, olha como a palavra de Deus é prática, é atual e pode fazer a diferença, inclusive, nas suas relações. Então, nós vamos terminar esse momento de pregação da palavra pedindo o que ela tem a nos oferecer. Então você coloque agora o seu folheto de lado, porque nós vamos rezar pedindo esta graça. Porque de repente você diz: Padre, eu não consigo perdoar essa pessoa. Padre, eu não consigo deixar de lado o ressentimento que eu trago no meu coração por tudo aquilo que me aconteceu. E agora você, rezando, feche os seus olhos e tente fazer memória de todos os acontecimentos que ainda estão abertos da sua história pela falta do perdão. Tente agora relembrar de todas as pessoas que passaram na sua história, ou de você, por onde você passou, e
que causou também as desavenças. E vai repetindo para você: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E você vai pedir: eu quero ser como o Senhor, bondoso, compassivo e carinhoso. Vai dizendo para o Senhor: errar é humano, mas perdoar é divino. E hoje eu quero fazer esta experiência. Não quero mais ficar agarrada à minha justificativa, à minha dor, à minha mágoa, ao meu ressentimento. Mas hoje eu quero experimentar a graça do perdão. Receba, Jesus, o meu coração, que às vezes ficou ferido, ficou agressivo, ficou violento. E dai-me um coração como o teu, Jesus. Um coração bondoso, um coração compassivo, um coração cheio de misericórdia. Peça por você e peça por todas as pessoas que você ofendeu e pelas pessoas que também te ofenderam. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Canta pedindo a Jesus a graça do perdão. Peça ao Espírito Santo para transformar meu coração. Peça a transformação do coração nesta manhã. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.